Então, bom dia para o nosso convidado da tarde de hoje e manhã. Boa tarde para todo o pessoal da Holanda, né? Alegria que hoje o sol brilha desde cedo, né? É uma alegria para a gente aqui. Todo mundo quentinho, esse dia tão maravilhoso, ensolarado. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. E também, como eu estava comentando aqui, Jacobson, é a nossa temporada de estudo, né? O ano passado nós começamos com você em maio, e esse ano Ah, também, novamente. mas que coisa boa, que prazer. Muito obrigado pela Né? confiança. E aí vamos iniciar novamente com o Jacobson, mês de junho. Então, é uma alegria imensa, né, de ter o Jacobson aqui. Todo mundo conhece já o trabalho dele com a apresentação do estudo dos livros dos médiuns, né, pela FEB TV no YouTube, né? Acredito que está no estudo 114, vai passar agora. Eu estou assistindo atrasada, para ser sincera, né? Estou acompanhando atrasada, não online. Então, e é uma alegria imensa, né, ter Jacobson conosco e também fazer o estudo do livro do médium, né, que é muito bom, muito interessante, muito conteúdo, somente para a gente, que nós que somos estudantes da doutrina espírita, né. Então, vamos agradecer a Deus por mais uma vez, né, por essas oportunidades, né. Estamos juntos, sim, online, né, mas pensamento ligado com o mesmo objetivo, né, e a Jesus Cristo, nosso irmão maior, a luz do mundo que nos ajuda, que nos fortalece, que o nosso orador também, Deus, seja abençoado por ele e sempre, né, porque é um trabalho que ele tem feito muito maravilhoso também, muitas vezes até difícil, mas com a luz de Jesus, quem não chega, quem não atinge seu objetivo, né? Então, nós teremos o primeiro momento que a Jacobs vai apresentar o tema mediunidade, animismo e transtorno do psiquismo, né? E logo após nós teremos 30 minutos de perguntas e respostas, né? Então, quem quiser falar, perguntar diretamente, né, está aberto também, ou então colocar a pergunta lá no chat, certo? A Georgia fará a leitura. Coloca a mãozinha, aí a gente vai, identifica e iremos fazer a pergunta. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho antes da prece, né, vamos fazer uma leitura para nos harmonizarmos, né? Nós escolhemos, não vamos abrir a esmo, escolhemos mesmo assim a mensagem do livro Seara dos Médiuns 43, né? Psicografia por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem intitulada Mediunidade e Alienação Mental. E diz assim: quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século, dizem inconscientemente que a mediunidade gera a loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem um modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural mediante o homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos, que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos
semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo que destrói o lar em nome de Deus, por toda parte, é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa elevar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. Então, com essa mensagem agora, vamos passar para a prece, né, que vai ser proferida por Marcos, né, e logo após a prece, o Jacobson já pode iniciar, né, com o seu trabalho, à tarde e manhã de hoje. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Desculpa. Bom, vamos fechar nossos olhos, serenar os nossos pensamentos. Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos permitam concentrar-nos esta tarde ou esta manhã no Brasil. Vamos agradecer por podermos estar presentes, ainda que online, mas estejamos todos reunidos aqui em busca do aprendizado, de ampliar os nossos conhecimentos, em busca da nossa reforma íntima, individual e coletiva ao mesmo tempo. Gostaríamos de pedir, então, Senhor Jesus, Senhor Deus, que nos inspirem hoje para estarmos atentos, que aguçem os nossos sentidos, a nossa audição, para que possamos compreender todas as palavras que nos serão ditas, todos os ensinamentos, que também inspire o nosso orador, para que possa transmitir o conteúdo da maneira mais inteligível, mais coerente, mais fácil para o nosso aprendizado. E vamos pedir para que no decurso dessa semana, deste mês ou deste ano, possamos colocar em prática o aprendizado de hoje, possamos utilizá-lo na hora da prática da caridade, no momento da nossa reforma íntima, possamos estar em todos os momentos em contato com os nossos irmãos, nossos amigos ou até os nossos inimigos, utilizando os conhecimentos que hoje pudemos aprender. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, quero então agradecer o convite que me foi feito pelos nossos irmãos aí da Holanda e outros países da Europa, o Grupo CIMI, na pessoa da nossa querida Maria da Silva, para tratarmos desse tema, a mediunidade, o animismo e os transtornos psíquicos. Quero inicialmente pedir licença a vocês a permanecer de óculos escuros, em função de um procedimento que me deixou os olhos um tanto quanto inchados. Mas, para nós estudarmos este tema, nós precisamos de três definições diferentes. Definir
mediunidade, definir animismo e definir transtorno mental. E buscarmos as relações entre um tema e outro. Obviamente que a ciência humana reconhece hoje apenas os chamados transtornos mentais. Não reconhece, obviamente, a questão do animismo e a questão da mediunidade. O texto lido por Maria da Silva, de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, intitulado Mediunidade e Alienação Mental, foi motivo de nossa análise na busca dos elementos para nosso estudo da tarde de hoje. Porque aqui, nesse texto, nós temos uma visão científica da definição de Allan Kardec, ou poderíamos dizer até de forma diversa, o Espírito Emmanuel elucida talvez nós podemos dizer, a maior contribuição do Espiritismo para a ciência, se a gente pudesse dizer de um aspecto só do Espiritismo, porque todo o Espiritismo é uma grande contribuição para a ciência, mas é preciso que a ciência caminhe um pouco para chegar no nível das informações que o Espiritismo traz, porque são informações das ciências naturais. Esse texto também foi motivo de um capítulo do nosso livro Psicofonia na Obra de André Luiz, em que a gente analisa a definição que Emmanuel dá aqui, e eu vou reler. Então, nós precisamos, como disse, de 3 definições para compreendermos o nosso tempo: o que é mediunidade, o que é animismo, o que é transtorno mental. Vamos começar pela questão da mediunidade. Como diz Emmanuel no próprio pensamento de Allan Kardec, a mediunidade é uma percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós. Nós vamos encontrá-la nos mais diversos graus em todas as pessoas. Esta definição é, na verdade, de Allan Kardec. Emmanuel retoma a temática, porque, na verdade, os espíritos que comunicam através de médiuns que demonstraram a sua seriedade, esses espíritos que demonstraram a sua capacidade, entre eles nós colocamos Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes. Esses espíritos, eles são os grandes explicadores de Kardec. A verdade é que, estudando-os, a gente entende melhor Kardec. São os intérpretes da obra da codificação. Então, aqui, o Espírito Emmanuel vai explicar alguns trechos de O Livro dos Médiuns, sobretudo quando Kardec define quem é médium. E ele pôde observar no capítulo dos médiuns que todas as pessoas detêm essa faculdade. E ele chama de faculdade. Ele não usou essa palavra de forma aleatória, e buscando a tradução do francês para o português, nós vamos ver que a palavra cabível, dada a sua raiz latina, realmente é faculdade. O que Kardec estava chamando de faculdade? Estava chamando
e ele vai depois explicar isso num trecho mais adiante, que é um sentido que nós temos, além dos 5 sentidos físicos. É o sentido psíquico, espiritual, que nos permite a comunicação em todos os níveis com a dimensão espiritual. O Espiritismo é uma grande contribuição para a ciência, e obviamente que nós temos que começar com a própria identificação que Kardec fez da existência do espírito, da sobrevivência do espírito. Então, esse realmente é o elemento fundamental para a gente ampliar os nossos entendimentos e estudos no âmbito das ciências materiais e na compreensão das ciências espirituais. Kardec coloca que realmente a gente precisa começar a entender o espírito. Aliás, ele fala um pouquinho diferente. Ele diz que nós precisamos, para entender o espiritismo, cogitar da existência da alma. Porque se a gente não compreender a existência da alma, nós não vamos compreender a existência do espírito. Porque a alma somos nós encarnados. O espírito somos nós fora do corpo físico. Isso é extremamente importante porque ele nos coloca num olhar interiorizado da questão da doutrina espírita e não apenas no ambiente fenomênico. Se você olha espírito, você pensa em fenômeno. Quando você olha a alma, você olha a intimidade do ser, suas emoções, seu psiquismo, suas expectativas. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a primeira grande contribuição do Espiritismo para a ciência. A segunda, né, se a gente pode colocar assim, eu dou um grande destaque, é exatamente a da faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica é o sentido psíquico que nos permite uma comunicação universal, porque o pensamento é linguagem universal. E nós não estamos falando aqui de faculdade mediúnica para uso em reunião mediúnica, mas faculdade mediúnica como o sentido humano, que, como diz aqui o Espírito Emmanuel, compõe a nossa personalidade. Quando ele diz isso, Emmanuel também está nos colocando para analisar a nossa intimidade, o nosso jeito de ser, as nossas características, e não colocando a faculdade exclusivamente para fenômeno mediúnico. Ele está desenvolvendo o próprio pensamento do codificador, que, como disse no Livro dos Médiuns, vai dizer que realmente é um sentido. A faculdade tem sinônimo aqui de sentido, como sentido visual, táctil, auditivo. Nós temos o sentido mediúnico. Por isso, todas as pessoas são médiuns. Porque essa é a grande contribuição da doutrina espírita para a ciência. Que após a identificação do espírito, a compreensão da faculdade mediúnica nos ajuda a entender o psiquismo humano. E todo o livro dos médiuns gira em torno da faculdade mediúnica. Ele não é um livro que estuda fenômeno, mas a mente humana e as suas possibilidades. Por isso é que quando a gente estuda mediunidade, a gente tem que estar olhando para a faculdade e não para o fenômeno, que é muito diferente. O fenômeno é produzido pela faculdade. Então, é uma capacidade psíquica que nós todos temos. Porque, na verdade, quando se fala mediunidade como sinônimo de fenômeno mediúnico, psicografia, psicofonia, evidência, nós temos uma visão reducionista desse fenômeno, dessa faculdade,
que é muito mais ampla do que propriamente para a produção de um fenômeno em sessão mediúnica ou fora dela. Porque esta faculdade é que, na verdade, permite que a alma se manifeste no corpo. Porque essa é a definição de fenômeno mediúnico. É a manifestação dos espíritos sobre a matéria. Essa possibilidade do espírito atuar sobre a matéria decorre da existência da faculdade que lhe dá essa capacidade. Mas quando a gente fala também em ação do espírito sobre a matéria, eu preciso ampliar o meu entendimento para ir além de, por exemplo, a gente pensar espírito atuando sobre a matéria e movimentando uma mesa. Isso é mínimo. Espírito atuando sobre a matéria para tocar um piano. Espírito atuando sobre a matéria porque toca no médium e aí ele escreve. Isso é mínimo. As funções da faculdade mediúnica são muito mais avançadas. Porque se a gente considera essa definição de ação do espírito sobre a matéria, e o que permite, e aí nós temos um terceiro elemento nessa definição, que é o perispírito, que é também matéria, como a alma atua sobre o perispírito para que o perispírito atue sobre a matéria, não existe essa informação ainda. Os espíritos não nos deram. Eles explicam que o perispírito está ligado molécula a molécula no corpo físico, com o corpo físico. Mas como é a ligação do espírito com o perispírito, ainda é um mistério. Até porque a gente não sabe o que é espírito. A gente sabe que espírito não é matéria. O que é o espírito também não foi definido pelos espíritos superiores. E quando a gente fala Kardec, aí é importante fazer um parêntese, a gente fala muito Kardec, 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 mas é para simplificar a conversa. Porque, na verdade, foram os espíritos superiores que trouxeram a Kardec. Ele é muito claro em dizer que ele não escreveu nada. Ele compilou, ele coordenou, ele pesquisou, mas tudo por orientação dos espíritos superiores. Então, quando a gente fala Kardec, barra espírito da verdade. É essa falange que trouxe esse conhecimento todo. Não foi uma criação do professor Hipólito Léon Denisard Rivaio. E muitas pessoas, quando vão discutir espiritismo hoje, discutem Kardec, o homem, não é? Mas isso é indevido, porque ele mesmo se exclui do processo de pesquisa e não interfere nesse processo, como todo pesquisador sabe. Ele exibe o fenômeno, as consequências, mas ele se limita a algumas notas, algumas observações e a condução do processo. Isso é importante porque muitas vezes a nossa discussão de espiritismo fica reduzida ao filósofo, ao professor Kardec. Não, nós estamos falando de seres de um conhecimento supra-humano, extraterrestre, que é o espírito de verdade. Kardec foi o médium deles. É outra coisa completamente diferente que os cientistas do mundo ainda não conseguem entender. O método utilizado por Allan Kardec, né, nesse contato com a dimensão espiritual, e trouxe a informação que é o espiritismo hoje. Então, os espíritos mostraram para Kardec que o espírito só pode atuar sobre a matéria através do perispírito. Mas o perispírito também é matéria. Então, nós temos que definir a palavra matéria de forma, no espiritismo, com um conceito completamente diferente do significado de matéria nas ciências humanas. Ciências humanas, das ciências da Terra, dos seres humanos, né? Não como ramo. Por quê? Porque o termo matéria, no espiritismo, inclui todos os estados de matéria que nós conhecemos e os que a ciência ainda não conhece. Isso é muito comum, uma palavra ser usada fora de uma doutrina com um significado e dentro da doutrina de certa filosofia ou ciência ter um outro significado. Não estranhemos isso.
Isso é muito comum. Toda ciência, as palavras que são usadas coloquialmente têm um significado e palavras usadas no ramo científico têm outro. Por quê? Por causa da limitação de vocabulário mesmo, tá? E os espíritos deixam isso muito claro para Kardec. Ainda não tem palavra para explicar tudo, por isso não tem como explicar como o espírito atua. Aquele ponto exato em que a mente do espírito começa a atuar sobre a matéria. Então, vamos agora entender matéria como os espíritos colocaram para Kardec. Eles generalizaram para usar uma expressão que pudesse definir todos os estados de matéria conhecidos e desconhecidos. Eles chamaram de fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Uma expressão que define um estado de matéria desconhecido, incluindo estados de matéria conhecidos. Então, não dá para eu dizer assim, fluido cósmico universal é energia, é também energia. Tudo que a gente definir, é o estado radiante, estado atômico, subatômico, tudo isso é apenas uma transformação do princípio material originário, que é o fluido cósmico universal. Muita gente fica perdida nessa questão dessa definição e não deve ficar intranquilo, porque, na verdade, eles estão resumindo nessa expressão estados de matéria. E esse estado de matéria que permite o espírito atuar sobre o perispírito e o perispírito atuar sobre a matéria, sobre o corpo físico. Muito bem. Assim é entendido que fenômeno mediúnico e fenômeno de intermediação é a ação de espírito sobre a matéria, nós vamos entender que toda ação do espírito sobre a matéria é um fenômeno mediúnico. Então, a ação do pensamento do espírito sobre o perispírito e ele atuando sobre o nosso corpo físico, isso é um fenômeno mediúnico. Ou seja, o que está nossa mantença no corpo físico é dada pelo fluido vital e porque a nossa mente espiritual é capaz de movimentar o nosso corpo físico, dar vitalidade a todas as células. Eu acho esse estudo de Kardec muito interessante, porque diz assim, quando a ciência identificar o perispírito, muitas das doenças conhecidas terão uma explicação mais clara. E muitas pessoas que são tratadas hoje em hospitais psiquiátricos com transtornos mentais terão um outro tratamento quando a medicina compreender a faculdade humana, a faculdade mediúnica, como uma faculdade psíquica. E você vai entender melhor a mente do ser humano. Quando você estuda Jung, quando você estuda a psicanálise, Freud, você vê que eles analisam o psiquismo do ser humano como uma produção do cérebro. Mas nós temos que entender que existe, na verdade, além do cérebro físico, um cérebro espiritual atuado por um ser imaterial, que é o espírito. E aí, nessas consequências de comunicação universal do pensamento, a nossa mente, ela sofre influência de outras mentes espontaneamente. Às vezes a gente até busca isso sem querer. Então, muitas das nossas expressões, quando a gente fala, quando a gente age, nós estamos falando por nós mesmos, mas muitas vezes sob grande influência de outros pensamentos. O que altera a nossa personalidade, porque Emmanuel coloca aqui que a mediunidade pode ser colocada, não é, como um elemento da nossa personalidade. A psicanálise, a psicologia, a medicina, em geral, não considera isso dentro da personalidade. Mas a faculdade mediúnica do ser humano, não é dos médiuns ostensivos. Então, quando você está conversando com uma pessoa, isso às vezes a gente vê muito no atendimento espiritual do centro espírita, você não está conversando só com aquela pessoa. Você está conversando com várias almas conectadas psiquicamente com aquela pessoa.
Jesus disse, quando ele pergunta para aquele obsidiado, seu nome, ele diz legião. Às vezes, no centro espírita, nós estamos conversando com legião. O psicólogo está conversando com legião. O médico está tratando um corpo sob influência de legião. Então, como a saúde ela se elabora perfeitamente se a pessoa não cogita a faculdade mediúnica? Por isso é que mediunidade e saúde estão intimamente ligados, porque é a mente que comanda o corpo. Mas como a mente pode comandar o corpo? Através do perispírito, perfeito. Então, é a mente atuando sobre a matéria. Isso é fenômeno mediúnico. Para mostrar que a faculdade ela está muito além da sala mediúnica. Ela mantém a nossa vida. E quando a gente desencarna, todos os sentidos ficam com o corpo físico, exceto o sentido mediúnico. O sentido mediúnico é usado aqui por Emmanuel e é usado também por Kardec. Porque na vida espiritual, o que é que continua, por que o espírito continua tendo condições de manter uma forma humana? Como é que o espírito mantém a sua integridade, a sua individualidade? Atua sobre o perispírito. Então, ele continua atuando, é o pensamento atuando sobre a matéria, portanto, o fenômeno mediúnico nos acompanha para além da desencarnação. Então, a palavra fenômeno mediúnico é toda a ação do espírito sobre a matéria. Então, o ato de viver é um fenômeno mediúnico. A psicografia, a psicofonia, são também fenômenos mediúnicos. Mas é um processo telepático que a gente tem, porque a gente está intercambiando pensamentos o tempo todo sem eu perceber. Por isso é tão importante o Espiritismo divulgar bastante a questão da mediunidade, mas não como elemento que nos leve à produção de fenômeno, mas como sentido da vida, que foi a expressão usada por André Luiz. A faculdade mediúnica é o sentido novo da humanidade. A humanidade está desenvolvendo a faculdade mediúnica. O, o nosso amadurecimento, a nossa evolução, ela contempla a faculdade mediúnica. E muitos dos desequilíbrios mentais provocados por obsessão decorrem do processo evolutivo. Então, aí a gente pode colocar 3 causas de obsessão hoje na Terra. A obsessão decorrente da perseguição de inimigos do passado, que é a obsessão expiação. A obsessão provocada pela necessidade de provação que a gente tem para nosso aprendizado. Então, nem toda obsessão é uma expiação, pode ser uma provação. E o terceiro é a obsessão evolução, decorrente da evolução. Por quê? Esse terceiro é o que há de mais interessante nos processos obsessivos. Porque na medida em que a faculdade está se ampliando, faculdade mediúnica, a gente está entrando em contato com a dimensão espiritual de forma mais intensa. Mas qual faixa do plano espiritual que nós estamos entrando em contato mais comumente? A maioria da população da Terra, que nem sabe que é médium, que não busca uma qualidade de moralidade suficiente, com os espíritos inferiores. Os espíritos da nossa categoria, com todo respeito àqueles que não fazem parte dessa faixa de espíritos inferiores, já são superiores, estão encarnados, estão nos ouvindo. Mas a maioria de nós entra em contato com espíritos inferiores. E isso leva à obsessão. Nem todo mundo que evolui precisa ficar obsidiado. Desde que a pessoa mantenha a mente equilibrada, vigilância, oração, a meditação, transformação moral. Mas à medida em que a minha
psique se amplia com a evolução e eu entro em contato com outras mentes, se eu não me cuidar, eu fico obsidiado. Então, não é porque tem um inimigo, não é porque é uma provação, é porque eu estou evoluindo. É porque o planeta Terra está evoluindo. Ou seja, vai chegar um momento em que a obsessão vai desaparecer da Terra, quando o planeta se tornar um planeta de espíritos superiores. Porque não existe obsessão nos mundos superiores. Isso é um fenômeno só de mundos inferiores. Por quê? Por causa dessa relação perturbada que a gente tem. Então, faculdade mediúnica é um sentido novo. E eu vou pedir licença aqui para vocês para ler Kardec no livro dos Médiuns, fala que é uma faculdade, mas no livro Mediunidade e Sintonia, o Espírito Emmanuel, ele, ampliando o pensamento de Allan Kardec, ou seja, nos ajudando a entender a questão da faculdade, de sentido, ele diz o seguinte, ele resume a definição de mediunidade como faculdade. Na introdução, ele diz: mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito e ímã no próprio ser. Emmanuel aqui resume tudo que Kardec coloca no livro dos médiuns, enquanto mediunidade, e mostra as 5 funções para a faculdade mediúnica. E eu acredito que, no futuro, pode ser que se amplie mais, porque essa faculdade é muito mais complexa. Ele coloca 5 funções. A gente só cogita uma. Mediunidade serve para quê? Para produção de fenômeno em reunião mediúnica. Não é só isso. É força mental, talento criativo na alma, capacidade de comunicação e interpretação e imã. E ele não coloca aqui a produção do fenômeno. Nem Kardec põe. Porque o fenômeno é consequência das possibilidades da faculdade. Ora, quando ele coloca aqui, mediunidade é força mental, é exatamente essa força que dá sentido à vida, que dá condição de vida. E que o Dr. Bezerra de Menezes resume em força o fluido elétrico, fluido vital e fluido magnético. Ele chega a dizer dessas 3 forças que circulam no perispírito e que mantêm a nossa vida no corpo físico. O fluido vital, o magnetismo, a força magnética e o fluido elétrico. São as palavras que eles usaram para tentar definir essas forças que circulam no perispírito e que estão à disposição da mente para fazer a célula funcionar, a célula ter vitalidade, porque não basta ter o fluido vital, é preciso que haja um comando mental para o funcionamento das células. Ele coloca aqui talento criativo da alma. Então, a mediunidade, ela é uma capacidade psíquica que permite a criatividade, o talento, ou seja, são possibilidades que estão à disposição da mente em termos de criação, em termos de produção, vamos dizer assim, características individuais, quando a gente usa a palavra talento, fulano é talentoso para isso, talentoso para aquilo. Então, cada um de nós tem talentos, ou seja, aspectos de nossa personalidade que nos permitem a identificação. Então, a mediunidade, ela é talento criativo da alma no sentido de que compõe a nossa personalidade, que é o que ele está dizendo, talento no sentido de características individuais da parte. Então, nós temos características próprias também decorrente da nossa faculdade mediúnica. E é lógico isso, porque, veja bem, a nossa mente, como ela funciona, é que determina o nosso modo de ser. Ele coloca aqui capacidade de comunicação, ou seja, esse contato mental que nós temos uns com os outros, encarnados e desencarnados.
interpretação do espírito, ou seja, à medida em que eu sou capaz de captar um pensamento e agir em função desse pensamento captado. Pode ser uma psicografia, uma psicofonia? Pode, mas pode ser uma intuição, pode ser uma percepção psicométrica, imã no próprio ser. Cada um de nós é um campo magnético próprio. Por isso é que a gente atrai espíritos e afasta espíritos. É uma das funções do campo magnético, além de dar essa energia para que exista a vitalidade no corpo humano, essa força, né, que é a expressão que Bezerra de Menezes usa. Então, veja, a faculdade mediúnica é muito mais ampla. Quando a gente fala capacidade de comunicação, é um aspecto, que seria essa comunicação em reunião mediúnica, mas a palavra comunicação ela também tem um sentido muito maior. Apesar de eu ter me alongado na definição de mediunidade, que eu falei que a gente ia definir 3, né? Mas é porque realmente essa definição, essa diferenciação de fenômeno mediúnico e faculdade mediúnica, você está muito clara na mente do estudante da mediunidade. Para que ele não tome uma coisa pela outra. E nem tome que a mediunidade ela existe para produzir fenômenos só. Que é diminuir muito o que os espíritos quiseram dizer. Toda essa definição de Emmanuel aqui está no livro dos médiuns. Você vai pensando aqui e lá. Os espíritos vão dizendo isso a Kardec. Agora, o que é o animismo? E aí eu preciso da informação da faculdade mediúnica. Porque a palavra animismo não foi criada por Kardec. Foi criada pelo russo Alexandre Aksakov. Ele tem um livro em 2 volumes, Animismo e Espiritismo, que ele define fenômenos anímicos. Porque ele também era um pesquisador. E seguia a linha de pensamento de Kardec. Kardec chama os fenômenos anímicos de fenômenos de emancipação da alma, muitas vezes, fenômenos produzidos pela alma do médium, que é a definição que Aksakov dá. Animismo são todos aqueles fenômenos produzidos pela alma do médium. Na verdade, nesse livro ele faz até uma definição tanto quanto complexa. Ele fala que são extramediúnicos, ou ao lado dos fenômenos mediúnicos, ou fora da esfera corporal do médium, porque ele coloca também ali um fenômeno chamado de personismo, que acabou não sendo muito estudado pelo movimento espírita, mas que são os fenômenos produzidos pelo subconsciente do médium. Porque, veja bem, nós temos essa faculdade. Mas essa faculdade, como nós vimos, ela não é só de intermediação de espíritos. Porque quando o Emmanuel define aqui força mental, talento, capacidade de comunicação, ele não está falando só de mediunidade como possibilidade de intermediação de pensamento de espíritos. Essa expressão que ele usa aqui, ó, talento criativo da alma, como capacidade da faculdade mediúnica do ser humano, que eu coloquei como as características de personalidade, aquilo que a gente pode fazer e criar pela nossa própria mente, é o fenômeno anímico. Porque animismo são todos os fenômenos produzidos pela mente do médium. Agora eu vou usar a palavra médium no sentido amplo para todas as pessoas. Quando nós temos uma intuição, que é uma comunicação psíquica, e que a gente, a partir dessa intuição, a gente pode agir, falar ou não falar, ou essa intuição ficar apenas na nossa mente. A intuição, na verdade, é um fenômeno basicamente produzido pela nossa alma, que se comunica com outra alma, mas não necessariamente transmite a informação. Deixa eu dar um outro exemplo mais simples. Por exemplo, a vidência.
Vidência é uma capacidade, é uma possibilidade da faculdade mediúnica. A vidência não é um fenômeno mediúnico, a vidência é um fenômeno anímico, porque é um fenômeno produzido pela alma do médium. É o talento criativo da alma. São os fenômenos anímicos. Então, por que vidência é um fenômeno anímico? Porque, na verdade, quem está vendo é a alma do médium. Não é um espírito vendo através do médium como se fosse uma psicografia. A psicografia tem um espírito que utiliza o médium e o médium escreve. Vidência, quem é que está vendo através do médium? Ninguém está vendo através do médium. É o médium que está vendo. Pela mente, é claro, mas é ele que está vendo. Deixa eu dar um outro exemplo. Bicorporeidade. Bicorporeidade é um fenômeno anímico. São os fenômenos de emancipação da alma, estudados por Kardec. Por que bicorporeidade é um fenômeno anímico? Talento criativo da alma. Porque a alma se afasta do corpo e se materializa. Quem é que está materializando? É um espírito? Um terceiro? Ou é a alma do médium? É a alma do médium. Isso é um fenômeno produzido pela alma do médium. Foi o que Aksakov definiu. Fenômeno anímico são fenômenos produzidos pela alma do médium, que é a definição também usada por Emmanuel. A expressão personismo, como eu disse, não é muito estudada, mas ele existe também, porque em alguns momentos, num transe mediúnico, o médium, ao invés de transmitir o pensamento de um espírito, ele transmite aquilo que está guardado no seu subconsciente. Então, isso aí seria mais um personismo, né, do que propriamente o animismo, na definição clássica de Aksakov. A gente chama tudo de animismo como se fosse defeito do médium. Tem nada a ver com defeito de médium que é criativo, que é imaginativo, que fala do seu subconsciente. Isso não é animismo, no sentido clássico da definição. Então, a bicorporeidade é um fenômeno anímico. Desdobramento é um fenômeno anímico. Porque é a alma que afasta do corpo e vai a outro lugar. Todo fenômeno produzido pela alma da pessoa. Então, à noite, quando a gente dorme, a gente desdobra, a gente se afasta do corpo. Toda noite nós estamos num fenômeno anímico. Porque é a nossa alma que saiu do corpo. Emancipação da alma de Kardec. Então, animismo é uma expressão também muito ampla. Na reunião mediúnica, como é que eu vejo animismo na reunião mediúnica? Aí é outra coisa. Aí já é uma definição mais específica de animismo, porque eu tenho que ter essa visão lato de animismo e a visão mais estrito, mais específica. Todos os fenômenos que nós estamos rodeados é muito produzido pela nossa mente, como eu disse, a psicometria, que é a capacidade de eu chegar num ambiente e sentir bem-estar, mal-estar, de eu chegar perto de uma pessoa e sentir o que ela está sentindo, eu tocar num objeto e ter uma certa impressão, algumas pessoas têm isso, mas a maioria de nós tem essa psicometria difusa, não é? Quase que imperceptível, que é essa do bem-estar, do mal-estar do ambiente, sofrer um certo mal-estar com a presença de espíritos. Eu estou falando isso, inclusive, fora da reunião mediúnica. Então, psicometria é um fenômeno anímico. Agora, na reunião mediúnica, é todo vestimento, toda vestimenta, não é, do pensamento dos espíritos em palavras, porque um espírito não transmite para um médium palavras, ele transmite um pensamento. De quem são as palavras? Do médium. Por isso o médium precisa estudar para melhorar o seu vocabulário, sua capacidade interpretativa, que Emmanuel coloca aqui na definição, que mediunidade é interpretação, mas é uma das funções. E a gente faz essa interpretação também dentro de casa, na rua, no trabalho. Toda vez que eu capto a intuição e eu tenho sintonia com essa intuição, positiva ou negativa, eu estou usando a minha capacidade interpretativa decorrente da faculdade mediúnica. Na reunião mediúnica, especificamente, o espírito se aproxima do médium, ele pode entrar em transe e falar ou escrever. As palavras são do médium.
é a parte anímica do fenômeno mediúnico. Porque a psicofonia já é um fenômeno mediúnico, não é um fenômeno anímico. Ele é basicamente mediúnico porque é um espírito que está usando, se utilizando de um médium para comunicar com o plano físico. Mas as palavras são do médium. Por quê? Porque o espírito não tem voz, ele não tem boca para falar. O espírito transmite pensamento. Agora eu não entendi, Jacob. O espírito não tem boca? Não. Essa forma que a gente mantém é uma aparência que vai permanecer conosco até quando a gente se tornar espírito puro. Mas é uma impressão. Mas nos livros eu vejo lá do André Luiz, Manuel falando, os espíritos conversando. São todos espíritos inferiores, iguais nós. Que ainda estão ligados à matéria. Então a gente conversa. Tem tanto hábito de conversar quando encarnado, que quando a gente desencarna, a gente continua conversando. Mas, na verdade, é uma impressão, porque a gente está conversando é pelo pensamento. A boca está mexendo por hábito. Porque isso é um estudo que Kardec faz também no Livro dos Médiuns, né? A forma que a gente mantém do outro lado decorre da nossa condição evolutiva. Se eu desencarno com algumas deformidades físicas, eu vou chegar do outro lado com as mesmas deformidades físicas, por causa do condicionamento psíquico ao longo dos anos. Assim, os desejos, os vícios morais, mas também as virtudes, aquilo que a gente já conquistou. Então, na verdade, como o espírito ele comunica pelo pensamento, pensamento não tem palavra, é imagem mental. E o médium, então, ele traduz. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, às vezes, critica o médium, dizendo que o médium está falando coisas que você, quando conhecendo no dia a dia, ele usa as mesmas palavras, o mesmo jeito de falar. Isso é perfeitamente normal, porque ele captou foi um pensamento, as palavras, o jeito de dizer, até às vezes até sotaque. Isso é do médium. Mas isso não inviabiliza o fenômeno, porque o importante é o conteúdo, não é a forma. Já não pode tomar a forma pelo conteúdo. Essa forma é a contribuição da alma do médium, é a parte anímica do fenômeno. Por isso, todo fenômeno mediúnico ele é medianímico. Ele é mediúnico e anímico ao mesmo tempo. No desdobramento, ele é mais anímico do que mediúnico, porque é a alma que se afasta. Mas ele pode chegar lá à distância, visitando alguém numa colônia espiritual, e trazer uma comunicação. Então, esse fenômeno se tornou anímico mediúnico. Não sei se está ficando claro, assim, porque realmente esses dois fenômenos eles se misturam, animismo e mediunismo. Porque tudo decorre da nossa faculdade mediúnica. Por que a gente estranha tanto falar de fenômeno anímico? Porque a gente só considera a mediunidade como a capacidade nossa de comunicar com o espírito. E essa é a limitação de definição que a gente vê muito nas pessoas. Por isso que eu gosto muito dessa definição de Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia, porque ele abre a definição de faculdade mediúnica, ele amplia extraordinariamente para incluir nela os fenômenos anímicos, quando ele coloca talento criativo da alma. Porque toda criatividade é produzida pela mente, pela alma, se é da alma, é anímico. Então, a chamada faculdade mediúnica, que foi o nome que se deu para essa faculdade, podia ter dado outro nome, os espíritos podiam ter dado outro nome, mas era o que era possível à época. Hoje, André Luiz chama de sentido novo, né, da humanidade, que está, inclusive, colocado ao nível da epífise, que é o contraponto neurológico da faculdade mediúnica, porque a faculdade mediúnica está no perispírito e não no corpo físico. Então, a gente pode fazer, e a gente está usando a nossa faculdade mediúnica muito. Toda noite eu estou usando minha faculdade mediúnica, porque eu saio do corpo, só que num fenômeno anímico e não mediúnico.
Aí eu converso com espíritos, eu estou vendo espíritos. Kardec faz, ele chama isso, esse contato com os espíritos que a gente tem, decorrente da emancipação da alma, como um fenômeno decorrente da faculdade mediúnica, que é o nosso encontro com almas vivas ou desencarnadas, vivas no corpo, encarnadas ou desencarnadas, né? E ele coloca, inclusive, como uma forma de vidência, né? Que é você ver o espírito. Quando você sai do corpo, você vê o espírito. Pode voltar para o corpo e não lembrar. Eu já vou avançando aqui a minha 1 hora, mas eu vou definir transtorno mental para a gente caminhar. E aí eu preciso dessa definição da Organização Mundial de Saúde, quando ele coloca que saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define como um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Essa é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Tudo que foge desse padrão é considerado uma enfermidade, e quando se fala em mental, a palavra atual, a expressão atual é transtorno mental. Na época de Kardec, e por muito tempo, a palavra usada, técnica, não era uma palavra preconceituosa, como querem alguns dizer, nessa visão revisionista que está tendo aí, progressista do Espiritismo, que tenta mudar uma obra que é clássica, secular. Na época, a palavra era loucura. Emmanuel usa a palavra loucura, porque não tinha outra palavra. Era a palavra técnica da época, os loucos. Essa palavra ficou estigmatizante, mais recentemente ela foi modificada para doença mental. Mas a expressão doença mental também foi superada pelo estigma. Fulano é louco, fulano é doente mental. Isso tem um preconceito social muito grande. E aí trouxeram, a Organização Mundial de Saúde, trouxe a sugestão que os países passassem a adotar, e o Brasil é signatário, passassem a adotar a expressão transtorno mental. Por ser menos estigmatizante, daria uma ideia de preconceito menor, porque ao longo do tempo isso foi se tornando, não é palavras que afastavam as pessoas da sociedade, enfim. Transtorno mental é a expressão não só para amenizar a doença mental, mas também porque transtorno mental passou a ter uma definição extremamente ampla. Eu vou ler aqui brevemente para vocês. Transtorno mental são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de trazer prazer na vida em geral. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência e esquizofrenia podem afetar a pessoa, qualquer pessoa, em qualquer época da vida. Então, veja que o transtorno mental passou a ter um significado extremamente amplo. Qualquer coisa que comprometa a sua vida, em qualquer sentido, é um transtorno mental. Transtorno mental, em geral, resultam da soma de muitos fatores, é multifatorial. Alteração do funcionamento do cérebro, fatores genéticos, fatores da própria personalidade do indivíduo, ação de um grande número de estresses, agressões de ordem física e psicológica, perdas, decepções, frustrações e sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. Podemos afirmar, então, que transtorno mental não tem uma causa específica, mas que são formados por fatores biológicos
psicológicos e socioculturais. Então, transtorno mental hoje é uma expressão muito ampla que somente pode ser definida por um psiquiatra. Eu não posso dizer que fulano tem ou não tem um transtorno mental, porque eu não sou profissional da área de saúde, o psicólogo e o psiquiatra, muitas vezes, em conjunto, é que podem definir. Por que eu coloco assim? Porque muitas vezes, dentro do centro espírita, as pessoas começam a ver o comportamento alterado do outro e começam a definir, fulano tem uma doença mental, um transtorno mental. Isso só é possível em consultório e olha lá. Porque muitas vezes, como ele é multifatorial, a pessoa às vezes está fora do espectro comum, está num sofrimento momentâneo, ela tem um transtorno mental naquele período da vida e depois ela não tem mais. E às vezes o médico tem dificuldade até para definir. Ele trata dos sintomas, mas não chega a definir qual é o transtorno. Porque isso é muito complexo, varia de pessoa para pessoa. Psiquiatria é uma ciência, é um ramo da medicina muito novo, como a própria psicologia, é um ramo muito novo. Por isso que eu falei que no futuro, quando se cogitar na psiquiatria, na psicologia, da faculdade mediúnica e dessa nossa intercomunicação, das nossas percepções que não são só comunicação com o espírito, mas comunicação com o ambiente, as nossas percepções anímicas, a psiquiatria e a psicologia vão sofrer uma revolução imensa, porque aí vão poder cogitar exatamente da causa que não está no cérebro e nem na personalidade como definida hoje, porque eu tenho que incluir na personalidade de todas as pessoas a faculdade mediúnica. Senão eu não entendo a pessoa, que é o que o Emmanuel fala. Inclui na personalidade. Por isso que mediunidade não é doença. Por que mediunidade não é doença? Porque mediunidade é um sentido neutro, como Emmanuel coloca nessa belíssima página que Maria leu para nós. Não é doença, ele vai dando a comparação. Você ter uma mão, não é você estar doente. O problema é o que você faz com essa mão. Se você faz um bem, você comete um crime. Ter a capacidade auditiva não é doença. O problema é o que eu ouço. Ter a faculdade mediúnica não é doença. O problema é o tipo de uso que eu dou a ela. Porque ela é neutra. Ela não é boa nem má, é uma faculdade. É isso aqui que é a grande contribuição do Espiritismo. Ela compõe a nossa estrutura psíquica. Então, quando eu tenho um transtorno mental, um estresse, por exemplo, que eu passo por excesso de trabalho, não é? Eu sofro uma agressão exterior por uma conjuntura de problemas que eu estou passando, eu fico estressado. Nesse momento, eu enfraqueço psiquicamente. O que pode acontecer? Todos os meus sentidos ficam enfraquecidos. Minha visão, eu perco energia, minha audição sofre perturbação, cada um de um jeito. E a nossa faculdade mediúnica também. Então, nas enfermidades, eu tenho que considerar que a faculdade mediúnica está enfraquecida. Pode levar a uma obsessão, mas não necessariamente. O enfraquecimento da faculdade mediúnica pode me fazer perder fluido vital e eu ficar mais fraco ainda. Não é que a pessoa enfraqueceu a mente, ela fica obsidiada. Ela pode ficar obsidiada, mas ela perde fluido vital, o que demora na recuperação da saúde. Por isso é importante tomar o passe. Mas nesses momentos também a pessoa pode ficar obsidiada, porque a mente está enfraquecida. Então, recuperada, muitas vezes, a força física, a mente se fortalece e o indivíduo afasta até um possível obsessor. É o que Kardec falava no tratamento das obsessões. A pessoa precisa tomar passe também, porque ela precisa recuperar a força física, fluido vital. Porque fortalecida a mente fortalece e ela consegue se desligar de possíveis espíritos perturbadores.
pessoa precisa tomar passe quando tem uma simples virose. Por quê? Porque o perispírito se fortalece, repercute isso no corpo físico, ela se recupera mais rápido. E a mente também, ficando mais positiva, muda o funcionamento do corpo, melhora o sistema imunológico, por exemplo. Então, a faculdade mediúnica, ela está... E aí a gente poderia dizer que é uma faculdade medianímica, né? Mas eu acredito que essa própria expressão medianímica, porque tem aspectos mediúnicos e anímicos, ainda é limitador em relação a essa definição que Emmanuel dá aqui. Então, quando Kardec estuda, e Emmanuel coloca também, que mediunidade não é transtorno mental, é com razão, porque ele é uma faculdade. Mediunidade não causa obsessão. Muita gente está ensinando isso por aí, é um engano, porque Kardec é claro em dizer que a mediunidade ela não causa obsessão. Porque como é que eu vou dizer que uma faculdade psíquica nossa causa uma doença na gente? Então, eu vou dizer, os meus olhos me causam obsessão. É a mesma coisa. Eu não estou forçando comparação, porque é um sentido. Agora, o que Kardec fala é que a mediunidade ajuda a debelar a obsessão. É o contrário, porque ela nos permite ver o processo obsessivo. Eu vou parando, porque senão o assunto vai longe. É muito amplo esse estudo que você colocou, Maria. Esses três temas, eles se associam, mas eles são bastante amplos. Não, mas você é muito feliz nas explicações, né? Muito esclarecedoras. Achei muito importante, principalmente essa parte de esclarecer para nós, o produzir fenômenos, né? E a mediunidade que com isso, só na produção de fenômenos. Eu achei isso muito bom, né? Mediunidade é muito mais que isso, né? Maria, eu vejo hoje, com a quantidade de material que a gente tem de estudo, você não vai encontrar em nenhuma obra séria dizendo que a mediunidade tem que ser usada para produzir fenômenos. Não. Eles dizem que a gente tem que usar a faculdade mediúnica para a nossa evolução. Uhum. Eu posso colocar hoje, sem medo de errar, que quem está na mediunidade, focado no fenômeno mediúnico, porque eu estou colocando que mediunidade tem um significado mais amplo. Aham. Quem está focado somente no fenômeno mediúnico está na contramão da história do Espiritismo. É, muito feliz. Porque agora nós estamos num momento de nos apropriarmos do saber espírita, o saber transformador, para que a gente possa conquistar a nossa felicidade, a nossa evolução. Então, se você está focado no fenômeno, você está minimamente compreendendo o que é a doutrina espírita. Está na contramão, porque agora nós estamos sendo conduzidos para outro caminho. Kardec apontou isso quando ele disse que o espiritismo, a partir dos fenômenos de efeito intelectual, passava a uma nova fase, que até os fenômenos de efeito intelectual era só fenômeno de efeito físico, mesa girante, Uhum. materialização, médium levitando. Quando o espírito falou para o médium que ele poderia pegar o lápis, porque isso foi orientação dos espíritos. Médium não tocava em lápis. Era através de uma cestinha. Quando ele falou que pode, e começaram os fenômenos, aí a psicografia desenvolveu, porque aí vieram os ditados mais completos, porque a comunicação pela mesa girante era letra a letra. Daí a pouco os médicos estavam produzindo textos, respostas. Kardec disse que esse foi o grande marco. Nós entramos na fase da espiritualização do fenômeno. Fenômenos de efeitos intelectuais ou espirituais. Então, agora nós precisamos nos apropriar do conhecimento para que ocorra esse conhecimento transformador, moralizador, nos apropriar do saber espírita para a felicidade da humanidade, para a nossa evolução. É. E aí você vê grupos que ainda estão focados em pintura mediúnica, em cura,
Médico só vai uma vez por semana na reunião mediúnica, médico que só é preocupado com a faculdade dele, estuda mediunidade quando estuda, mas só para saber como é que dirige reunião mediúnica. Tem gente que ainda chama livro dos médios manual de reunião mediúnica. Eu acho que a ideia mais simplista que se tem do livro dos médios é chamar de manual. Nunca ele foi manual. Kardec, inclusive, diz isso. Ele rechaça essa ideia de manual, porque manual ele te amarra, manual é passo a passo. O livro dos médios estuda a psique. Não tem nada a ver com manual. Então, são visões assim muito limitativas de estudo de mediunidade, que você vê que ainda está muito primário esse entendimento de que a mediunidade está ligada ao fenômeno, não, ela está ligada à vida. Outra coisa. Justamente, Jacobson. Muito feliz, Jacobson. Foi muito feliz mesmo o seu trabalho. Só temos a agradecer. Agora vamos passar para as perguntas. Quem quiser fazer, ainda dá tempo de fazer algumas perguntas ao Jacobson, né? Então, fica Eu aberto. gostaria de fazer, Maria. Faça. Dentro disso tudo que você explicou sobre os transtornos mentais, como fica a esquizofrenia nisso? Com Olha, relação à mediunidade. perfeito. A Obrigada. esquizofrenia é um transtorno mental. Por que que mediunidade não é esquizofrenia? E aí a gente precisa estudar o que que é esquizofrenia. A esquizofrenia, definida medicamente, é um transtorno que se refere a uma, vamos dizer assim, uma definição mais simples. Seria uma deterioração da personalidade. O indivíduo ele vai, ao longo do tempo, perdendo o contato com as coisas, o gosto. Tem muitos tipos de esquizofrenia, para começar, não é um tipo só. Cada pessoa tem um ou dois traços de um tipo clássico, né? A catatônica, a hebefrênica, a paranoide, tem vários tipos de esquizofrenia. Então, a pessoa ela vai perdendo contato com a realidade. Ela tem uma curva de vida em que desde cedo muitas vezes você pode ver um embotamento das emoções, do próprio pensamento. Ela pode desenvolver traumas espontaneamente, medos indefinidos, sentimentos de perseguição. Então você vê que a mente da pessoa ela está completamente alterada em função desse processo de deterioração. Eu li um livro uma vez que dizia um paciente, quando ele ainda podia falar, porque vai chegando um ponto que ele não consegue comunicar mais. Em um livro muito interessante, ele criou a seguinte imagem, ele disse que ao longo da vida dele, foi a última coisa que ele fez, foi esse livro, que ele pôde produzir, ele estava sentindo que ele estava construindo um muro em torno de si. Dia a dia ele colocava pedras, e ele estava agora colocando as últimas pedras para se isolar do mundo. E realmente é isso que acontece com o esquizofrênico. Ele acaba criando um mundo próprio em que ele não se comunica com as pessoas, ele até ouve vozes, mas essas vozes são imaginárias. Teoricamente, poderia ser mediúnica, sim, porque ele não deixa de ser médium também, nessa definição ampla de mediunidade. Mas o problema dele é uma reencarnação enfermiça, provacional, de débitos que a pessoa criou na vida passada e que vem resgatar, porque ele estragou na vida passada os centros cerebrais. Ele os destruiu. E agora ele volta com os reflexos do comportamento que teve para que ele possa ter a cura. Médium não é isso. Nada disso que eu falei. Médium é saudável. Não há. Eu já conversei com vários. Aliás, eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, eu conversei com vários psiquiatras e psicólogos, além de estudos pessoais. Não há em nenhum estudo psiquiátrico a possibilidade da ligação da mediunidade com o transtorno mental. O ato de ouvir vozes, o médium, quando ouve uma voz é pelo pensamento, não é uma voz imaginária. Ela é real. Isso tira o caráter de enfermidade.
Então, esse enfraquecimento que o indivíduo tem quando é esquizofrênico leva ele a também ser obsediado, não? Pode, se ele tiver obsessores, inimigos do passado, mas a verdade é o cérebro dele que está enfermo. Porque todo mundo é médio, né? Ele não vai deixar de ser médio porque ele tem esquizofrenia. Como uma pessoa tem um tumor, ele não vai deixar de ser médio porque tem um tumor. Agora, eu coloquei que essa doença vem, como muitas crônicas, para a saúde. Eu vou ler aqui uma pergunta que fizeram para o Espírito Emmanuel no livro Consolador, que eu acho assim, uma visão de saúde e de doença totalmente diferente das ciências humanas, ciências do planeta Terra. Questão 95, perguntou Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Olha que definição transcendente. Inverte, né? O nosso olhar sobre saúde e doença. A gente chega até a agradecer a doença, porque ela é a cura. Por que uma pessoa vem esquizofrênica? Ela destruiu os centros cerebrais, como um suicida. E aí, palavras de Chico Xavier, que eu não vou colocar em discussão, mas ele disse que o esquizofrênico seria o suicida assassino, né? Ele que matou e suicidou. Então, como ele cometeu um duplo crime, ele viria com esse quadro de enfermidade, um transtorno muito grave. Claro que aí tem atenuantes, varia de pessoa para pessoa, mas Chico coloca que seria o assassino suicida. Então, ele destruía os centros cerebrais além do complexo de culpa que ele traz, né? Mas isso é saúde. Isso não é punição. Obrigada, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Quem quer fazer? Gostaria de fazer uma pergunta, Jacobson. Boa tarde, bom dia. Façam, por favor, senão a gente vai encerrar o trabalho e vai, Jacobson vai. Não tem problema, pode encerrar. Não, A tá Cris está todo pedindo lá. mundo. A Cris está pedindo. A Cris, cadê que eu não estou vendo? Eu pensei que estava já falando. Alô? Pois não, Cris, estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Ok. Jacobson, eu tenho mediunidade ostensiva, certo? E a gente está fazendo um estudo da mediunidade no grupo que juntou com a Gigi, com o pessoal de Roterdã, o pessoal de Den Haag, capitaneado por Maria da Silva e Riquelme. Eu coloco um pouco de limite na minha mediunidade, que já vem trabalhada do Brasil, onde eu trabalhei 5 anos, 6, em desobsessão. A minha postura, as minhas regras é que eu não aceito ficar fazendo atendimento na minha casa a espírito. Então, se é para fazer qualquer coisa para mim, na minha coisa, tem que ser no centro espírita, tem que ser no grupo. E não espírito ficar quando eu estou cozinhando. Claro que nós sofremos influências o tempo todo, mas tipo assim, eu falo não. Eu não quero vir fazer da minha casa um local de. Eu não quero ficar o tempo todo, eu não quero estar me comunicando mentalmente com espíritos, às vezes perturbados, que me seguem, entendeu? Então, eu coloco, digamos assim, um limite nisso. E aí a gente levou isso no outro dia para o estudo, e
fiquei depois com isso na cabeça. Será que eu não estou sendo caridosa? Mas, você está entendendo? Tipo assim, se no Centro Espírita, eu sou uma das coordenadoras do Grupo Bezerra de Menezes aqui em Acre. Na reunião, ele vai ouvir a evangelização, que a gente estuda toda terça-feira, ou online, ou nos cursos, ou coisa. Ele que ouça, ele que vá lá, mas não vem aqui na minha casa, não. Eu não quero. Aí, eu sou muito egoísta em determinar isso, porque eu já sou médio desde pequena, ostensiva, já me destrambelho facilmente, né? A gente que tem mediunidade ostensiva é uma esponjinha. Tenho que estar mantendo a minha coisa. Vou ficar deixando minha casa encher de espírito? Não deixo. Não quero. Eu quero sua opinião em relação a isso. Eu sou egoísta nesse sentido? Me fale, o que é que eu devo? O que é que o senhor acha? Cris, né? Diga. Cris, a casa é sua. Entra quem você deixa de entrar. Tanto a casa física quanto a casa mental. Você que manda na sua casa. Eu não posso, na sua casa, dizer o que você deve fazer ou não deve fazer da sua casa. Agora, veja bem, isso tem uma outra palavra, chama-se disciplina. Se você não disciplinar sua faculdade mediúnica e os espíritos que poderão se comunicar com você, você vai ficar obsidiada. E é o que acontece com muita gente. E é um tipo de obsessão muito perigoso, porque é a fascinação, e ele não fica muito claro que ele está perturbado, e ele acaba transformando a vida dele num joguete de espíritos inferiores. Então, a casa é sua, você deixa entrar quem você quer. Agora, veja bem, como isso é feito? O problema não. A percepção que a gente tem é como a gente vai fechar a porta. Nós temos duas formas de fechar essa porta psíquica, que é mudar a sintonia. Então, se um espírito está te assediando fora do centro espírita, você precisa pensar em outra coisa. E para a proteção do seu lar é o Evangelho. Então, se você lê o Evangelho todos os dias, médium tem que ler o Evangelho todo dia. O Evangelho, uma página, não é uma questão só de uma vez na semana, não. Por causa disso aí, não tem como a gente vai viver numa luta permanente. Por que a gente, embora você faça tudo isso, de vez em quando ainda vai acontecer um assédio? Porque, na verdade, você tem possibilidades psíquicas muito amplas e a comunicação, você não impede ela. Você controla ela. Você não vai conseguir bloquear seu pensamento, que seria o bloquear a mediunidade, para que você não percebesse nenhum espírito. Isso é impossível. A questão é que a gente aprende a controlar a faculdade, que é dessa forma. O espírito chegou, meu irmão, nós temos hora e lugar. Quando você sentar para fazer a prece, Cristo, todos os dias, não precisa nem preocupar. Ore para o seu lar, ore para a sua família, ore para si, ore para os sofredores. Esses espíritos, se algum for levado à sua casa, vai ser para o benfeitor espiritual, ele vai ouvir a prece, vai receber, você não vai nem perceber. Ele vai embora. Não, às vezes, você sabe que às vezes até não vai embora? Às vezes até fica, mas fica controlado de tal modo por benfeitores espirituais que você não percebe. Você sabe por quê? Porque tem muito pouco lar na Terra que ora. André Luiz tem um negócio interessante nas obras dele, uma informação tão interessante. Ele fala que alguns lares da Terra são postos avançados de colônias espirituais. Quando eles saem, eles precisam, às vezes, de algum lugar para se reunir. E reúnem alguns lares que têm um ambiente bom, que tem harmonia, que tem equilíbrio. Então, eles vêm, fazem ali uma reunião, ficam um tempo e vão embora. Agora, eles não vão deixar na sua casa o obsessor, esses obsessores não vão te influenciar, você nem vai perceber isso. O que nos compete fazer? Oração.
estudo, vigilância. Quando você sentir essa influência, porque isso é normal no médium, você simplesmente vai pensar em outra coisa, desviar o seu pensamento, prestar atenção num livro, num filme, numa outra conversa. Você pode falar com essa entidade, pedir para que ela compareça no centro espírita? Sim, mas com amor e com carinho, que a gente tem que tratar os espíritos com respeito, porque são pessoas. Nós não podemos ser agressivos com eles, mesmo os inferiores, ou talvez até principalmente os espíritos superiores, com a deferência da hierarquia que eles têm sobre nós. E os inferiores agir com caridade, com respeito. Entendeu? Mas você tem que ficar muito serena, porque essa peculiaridade sua, que você fala que é desde criança, não vai acabar. Pelo contrário, eu acredito que já atingiu o auge, até pelo tempo que você fala, né, de trabalho. Agora, eu sinto isso, mesma coisa que você sente. O que eu faço? Desvio o pensamento, faço uma leitura, vou mudar de assunto, peço para que o espírito compareça no dia apropriado no centro espírita, com muita gentileza, que os bons espíritos façam a caridade de levá-lo, porque não é eu que vou mandar, porque eu não tenho força moral para isso. Então, eu peço para que os benfeitores espirituais conduzam aquela entidade. Lembrando que é muito normal que alguém venha ouvir uma prece que eu possa fazer, mas sem incorporar, sem psicografar, sem sentir mal-estar, sem ficar nervoso. Porque você já leu os livros biográficos da Ivone, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade? Só um Se você recordo. não os leu, leia. Você vai entender o que eu estou falando. A Ivone, só que ela tinha uma percepção muito mais ampla, né, do que eu posso dizer em relação a eu mesmo. Ela via muito claro os espíritos eram levados na casa dela, eles iam. Ela disse que às vezes estava estudando, ela via espírito ajeitando até os óculos, tá vendo que eu falei a questão da imagem, né, o espírito tá achando que está conversando, tem espírito que acha que tem deficiência visual, que precisa de óculos. Ela disse que via os espíritos sobre o ombro dela, ajeitando os óculos para estudar, mas porque é uma média extremamente equilibrada. Então, muitas vezes, Cris, os espíritos vão aos nossos lares não porque nós somos desequilibrados, mas porque nós somos equilibrados. É outra coisa. O nosso lar, nossa casa física, ela pode ser um posto de socorro, ainda mais aí na Europa, que precisa tanto de núcleos espiritualizantes, que no Brasil também, né? Mas eu falo na Europa porque aqui no Brasil tem muito centro espírita, mas aí é pouco em comparação, e precisa muito, que é um continente, né? É o velho continente, então tem problemas aí milenares. Então, nós temos que orar. Agora, ora, e não se preocupe se o seu lar se transformar num posto avançado de uma colônia espiritual superior, isso vai acontecer sem você saber. Se você sente a presença de uma entidade, peça com gentileza que ele compareça. Ele vai te obedecer? Vai, porque você vai pedir para o seu anjo de guarda para conduzir esse espírito. E ele vai. E você vai sentir o alívio. Porque eu já fiz isso. Minha filha, esses dias, fez isso. Minha filha fez algo muito interessante. Essa que estava sozinha aqui em casa. Elas estão começando a mediunidade, né? As primeiras experiências mediúnicas. E ela disse que sentiu uma entidade, do mesmo jeito que você falou. E ela começou a sentir angústia, ela estava se preparando, inclusive, para sair, estava sozinha, e começou a ficar angustiada, nervosa, sentiu claramente, porque é muito intuitiva, tem 3 filhas. E aí, ela falou assim, meu irmão, você vai fazer uma gentileza para mim. Eu não tenho condições de te ajudar. Mas o meu pai vai chegar amanhã de viagem e o senhor conversa com meu pai. Que O meu responsabilidade. pai tem condição de te ajudar, porque eu não tenho. Eu mando para o Eu vou sair. Brasil. Eu vou Vai sair. no Brasil, tem um monte de centro. Vocês podem Não, por desligar o favor, meu. por favor.
Você pode Não manda desligar o mais meu para cá. microfone. Eu não Aí, consigo, eu tenho medo de alguém entrar aqui e falar coisa. Mas obrigada. aí, veja bem, ela fez isso, sabe? Ela disse que sentiu um alívio na hora. Ela não me contou nada, não. No outro dia eu cheguei. Menina, mas foi assim, uma tomada espontânea. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela foi me contar a história. Eu falei, muito obrigado, minha filha. Muito gentil para você me arrumar esse vídeo. Estou chegando de viagem, era uma viagem de trabalho espírita. E aí fui fazer uma prece, não é? E, e conversei rapidamente com a entidade, porque não tinha como fazer atendimento. Mas uma prece, uma conversa amiga, quem é que não gosta, né? De um carinho. E aí ele foi, se retirou ou ficou, eu não sei, porque na verdade saiu da minha faixa mental, aí eu já não controlo mais. Mas não tenha medo, não. Se você fizer a oração e ver que você é um instrumento dos espíritos, agradeça por isso. Se você sente a presença de espíritos inferiores, ore mais, faça o bem, trate-os com muita solidariedade e carinho. O dia que a minha filha fez, o senhor volta, mas o senhor fica aqui, mas o senhor aguarda, que vai chegar alguém, meu pai vai poder conversar com o senhor. Então, fez com muita gentileza. Eu falei, você não deu bronca, não, né? Então, a gente não briga com espíritos. Isso é falta de educação e de caridade, porque ele é um ser humano que está doente. E aí, você vai ver, eu me lembro do Chico respondendo uma questão semelhante a uma senhora. Ela falava, Chico, eu me sinto tão assediada o tempo todo, e na reunião mediúnica eu só incorporo obsessor, e o pessoal já me acha meio obsidiada, porque eu só incorporo um mentor, eu não incorporo, nunca incorporei um mentor, só sofredor. E quando eu saio, esse negócio todo, esses espíritos, ele falou, minha filha, agradeça. Agradeça porque você está na mesma condição de Jesus. Ele passou a vida inteira rodeado por obsessores. Você está do mesmo jeito que o Cristo. Então agradeça, porque vocês dois estão iguais. Veja a visão transcendente, né, de Transcendente. Chico. Porque a gente está nesse planeta inferior aqui, Cris, não é para passar férias, não, meu anjo. É para poder trabalhar e você tem que trabalhar e muito ainda, viu? Eu Espero sei. que você consiga aí, nas suas orações, fazer que realmente o seu lar continue sendo, porque eu não tenho dúvida, esse posto avançado das colônias superiores aí na Europa. Pois sim, tem mais alguma pergunta? Achei muito bom e muito interessante a resposta, Jacobson. Deveria ser um seminário, né, para a gente conversar mais, porque são muitas dúvidas, muitas questões para a gente tirar, né, a limpo. Eu observo muito aqui o lado espiritual, eu sinto muito assédio de espírito, eu não sei se porque a coordenação também, eu não sei, minha ignorância, né? Leve a isso, né? Mas eu sinto muito, são espíritos voltados à igreja aqui, né? Que não aceitam o espiritismo, e de quando em vez sempre se aproximam de mim, né? Para conversar isso, para desistir do trabalho, né? Muitas vezes eles foram assim, estavam na frente do trabalho, do catolicismo, ou de outras religiões mesmo, né? Mas aí, assim, eu achei bom que o que você falou aqui agora, porque muitas vezes a gente vê uma criatura assim, né? Como você deu o exemplo de Chico, né? A gente toma como desequilibrada, porque até muitas vezes a gente até se culpa, até às vezes assim surge questões, por mais que a gente estude, diga assim, ai meu Deus, por que que esses espíritos vêm tudo atrás de mim? Aí eu faço o possível, a gente vai fazer o possível para, como você ensinou, né? A gente já também tem feito, modificar, mudar o padrão, mas assim, de quando em vez, principalmente quando está perto da reunião, aí sempre vem um ou outro acolá e não quer e dá aquele mal-estar. Muitas vezes eles se identificam, né, como trabalhadores que foram assim de outros credo, né, adeptos de outras religiões e que não aceitam esse trabalho. Então, a falange é enorme, né? A gente sabe disso, né? Pelo tempo também da guerra que houve aqui, 80 anos de sofrimento, mas a gente enfrenta também muito vou dizer assim, esse desafio aqui, né? Esse lado espiritual, né? De sofrimento religioso que teve Eu aqui. acho que vocês aí na Europa são os missionários da nova era, porque realmente o trabalho que vocês fazem aí é excepcional. A gente ora daqui e vibra, mas é diferente de morar no lugar, né?
Então, eu atribuo que vocês têm uma proteção espiritual enorme, eu não tenho a mínima dúvida, porque o que comprova é exatamente o que você acabou de dizer, porque eles permitem que isso aconteça, porque a faculdade mediúnica, ela permite que a gente veja a realidade. Então, isso aí que vocês chamam de perturbação, ou alguns podem chamar, não é. Estão, na verdade, com os olhos abertos. E quem enxerga se protege melhor. Pior é aquele que não vê. Por isso é que a mediunidade ela vem para a humanidade inteira. Quem tem a possibilidade ostensiva tem que ajudar quem não tem. Por isso que reencarnou como médium. Não foi para si. O problema não é a pessoa, é a humanidade inteira. Então vocês são missionários aí da nova era, que estão fazendo um esforço. Porque a gente fala missionário, né? Não estou querendo aqui elogiar ninguém, mas no sentido mais técnico da palavra. A gente pensa missionário, pensa no Chico, no Divaldo, mas existem os missionários anônimos que estão ao lado de vocês aí, os benfeitores espirituais ajudando vocês. E vocês precisam ter essa confiança, porque vocês estão plantando aí a nova era. Multiplicaram muitos os grupos na Europa, então a nova era vai chegando. E é natural que ocorram esses embates. Orem, tenham paciência e agradeçam a Deus por estarem aí no momento em que estão. Pronto. Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Jacobson. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar a Eu Jacobson? teria outra pergunta, não sei se vai avançar um Dá bocadinho tempo para ainda, Jacobson. Jacobson. 5 minutinhos dá. Tá bom. Não, eu vou fugir um Eu tenho bocadinho outra do tema. atividade, eu tenho um encontro agora à tarde que eu preciso preparar Vou um fugir um congresso. bocadinho do tema, mas é só para você me. Que aqui muitos participantes tiveram nesse estudo sobre o êxtase e houve uma grande dificuldade de entendimento. Se você puder falar só um bocadinho, eu agradeço. Êxtase é desdobramento. Uhum. Se você resumir assim, fica fácil. Sim. Desdobramento é a emancipação da alma, que Kardec chama, né? O que é emancipar a alma? É afastar do corpo. Existem vários graus de afastamento do corpo. O desdobramento simples, que a gente tem na reunião mediúnica, que às vezes você fica até consciente, né? O sonâmbulo, ele se emancipa com muita facilidade. Nesses momentos do afastamento do corpo, pode acontecer muitas coisas. Parte tudo do afastamento da alma do corpo. Aí, nesse momento, você pode ir a um outro lugar e de lá trazer uma lembrança, é a chamada dupla vista, né, que Kardec estuda, que a pessoa, se ela tá vendo aqui e lá, à distância, não, ela foi lá, ela está vendo de lá, e o corpo está transmitindo. Isso é desdobramento. Consequência do desdobramento, compreende? Você pode ficar do lado do seu corpo e ficar simplesmente com o corpo inerte, né? Que seria, em alguns graus assim muito avançados, a catalepsia, né? A letargia, que a pessoa fica imóvel. Mas a pessoa pode comunicar através do próprio corpo, que é no caso do sonâmbulo, é um fenômeno anímico, a alma, ela comunica através do próprio corpo. São pessoas que saem andando aí de dentro de casa à noite, vão à geladeira, vão na cozinha, conversa. Isso é sonambulismo, isso é um fenômeno anímico, porque a alma se afastou do corpo e usou o corpo para se comunicar. E pode ter o êxtase, que é quando a pessoa tem um contato com dimensões espirituais muito elevadas, e aí nesse contato a pessoa sofre, tem essa sensação de êxtase, né? Ou seja, ela fica extasiada, ela fica muito emocionada. Às vezes ela não fala nada, mas ela teve um contato com uma alma muito sublime, com uma esfera muito... Foi levada lá, ou ela viu. Então ela fica realmente no estado emotivo bastante
elevado, às vezes o choro, às vezes ela fica inerte, fica imóvel. Quando ela volta para o corpo, ela diz que viu uma alma muito sublime, viu uma luz, viu algo que a emocionou demais. Então, a diferença do desdobramento, sim, da letargia, da catalepsia, do êxtase, é o grau de envolvimento que a pessoa tem quando está fora do corpo. Seria mais ou menos isso. Sim, fantástico. Obrigada. Maria, posso falar uma coisinha? Eu queria falar só para o Jacobson, quando você disse que a gente tem uma missão aqui, como trabalhador aqui também, eu digo que a gente tem tarefas desafiadoras, muitas tarefas desafiadoras. E eu queria lhe agradecer imensamente pela sua contribuição, né, através aí do estudo do Livro dos Médiuns, tem ajudado imensamente a todo o movimento aqui, porque a gente tem muita necessidade de pessoas que têm uma experiência assim como você e compartilhe esses conhecimentos. Eu estou gostando muito do estudo, que eu também não participo online por a falta de tempo, diferença de horário, mas eu ouço depois as gravações e têm sido muito esclarecedoras para os nossos estudos aqui. Então, imensamente grata por e uma felicidade enorme de estar aqui hoje participando com vocês ao vivo. Nossa, que bênção. Eu falei, Agradecimento. eu me falei missionários da nova era, e você muito modestamente fez muito bem, colocou tarefas desafiadoras. Toda tarefa desafiadora decorre de um compromisso. Eu falei que eu ia usar a palavra missão não para elogiar, mas no sentido técnico. Missionário é aquele que tem um serviço a fazer, que tem um dever a fazer, e que sofre, e que sua, e que chora, e que luta para dar conta. Por isso que eu falei, a gente pensa assim numa pessoa luminosa, como um Chico, um Divaldo, mas os anônimos. Então a gente tem que ter consciência, não da vaidade, mas de que tem uma tarefa desafiadora, tem uma missão. Uma missão no sentido de algo que foi comprometido e que precisa ser cumprido. Uma missão, uma tarefa desafiadora O da nova resgate, era. né? O Pode ser resgate, um né? resgate também, Graças a mas é Deus. uma tarefa. Pode ser. Nunca Graças deixa a de Deus ser. temos a possibilidade de resgatar alguma coisa por aqui. Tá Graças a trabalhando, Deus. exatamente. Então, minha gente, tem alguma pergunta mais, gente? Ninguém quer falar mais nada, então já estamos abusando do Jacobson, né? Certa feita, Jacobson, nós falamos para você, né? Aqui nós necessitamos muito, Jacobson, a realidade, né? De incentivo, de estudo. Então, eu acho que principalmente está o incentivo devido aos desafios que nós passamos aqui, né? Para superar, ter sempre alguém ali de fora dizendo não parem, né? Apesar dos nossos guias espirituais, mas eles sempre enviam para nós também essas criaturas encarnadas que nos ajudam também, né? Contribuem demais, né? Gente, mais uma vez, estou mostrando para vocês o livro de Jacobson, muito bom para quem trabalha com reunião, grupos mediúnicos, principalmente, que ajuda demais, e ele fala muito direcionado mesmo à prática mediúnica, né? Tem e-book? Psicofonia na obra de André Luiz. Agora, não tem na FEP aqui, não, Jacobson. Esse aqui foi comprado no Brasil, mas Vocês aqui vão achar como e-book. né? Então, quem tiver interessado, gente, muito bom aqui, o Tem trabalho de vários sites que vendem, né, e-book, né? Amazon, esses sites assim. Amazonas. Ah, sim, sim. Sei, Qual é sei. o título, Maria, do livro? Depois eu posso compartilhar com você. Psicofonia na obra de André Luiz. Então, eu não vou dizer que eu sou um obsessor, não, mas um espíritozinho que vem acompanhando já o Jacobson há um bom tempo. Quem dera fosse. Você Obsessor não, fosse. viu, Jacobson? Mas assim, né? Muito bom, né? Muito esclarecedor, muito simples. Em tudo que ele faz, trabalha aí trazendo para a gente as explicações do livro dos médios. Então, a gente só tem a agradecer a disponibilidade, né? Um sábado, ele cheio de compromisso, como ele está aí com seminários e tudo mais, gente. Agora vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por esse momento que foi, vou repetir, muito feliz a sua palestra, os seus ensinos, né? E vai ficar depois disponível para quem quiser, gente. A Maria Moraes vai compartilhar conosco aí a gravação. Então, vamos elevar o nosso pensamento agora ao alto.
Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai maior. Agradecer a Jesus Cristo, que um dia nos prometeu, Consolador prometido. Em nome de Deus Todo-Poderoso. O Cristo de luz, Jesus de paz, de harmonia. Possamos também pedir, particularmente, pela equipe espiritual também que acompanha o Jacobson nesse trabalho de divulgação, orientando, esclarecendo a todos nós o trabalho da doutrina espírita, facilitar a compreensão, agradecer os nossos guias espirituais que estão sempre conosco, nos dando força para superarmos os desafios a cada dia, no lar, na família, no trabalho, nos grupos espíritas, em todo o local que nós estejamos. Ser conosco, Jesus, sempre, na nossa caminhada, ser conosco nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que possamos modificar a cada dia, levando sempre para o bem, levando para a caridade, que possamos espalhar paz onde passarmos, observarmos o Evangelho de Jesus e crescermos com ele. Com essa prece, possamos encerrar o nosso trabalho na noite da tarde de hoje e da manhã de hoje no Brasil, com muita paz, com muita harmonia, hoje e sempre. Assim seja. Jesus te abençoe. Nós todos, Abraço um para grande abraço Que para assim todos. seja. Obrigado, Jacob. Até o próximo. Obrigado. Até Deus o próximo, quiser. Jacobs. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. fica Fica com bem. Um Deus. abraço. Hã? Gente, obrigada a todos por participarem. Obrigada, E Maria. Foi muito bom. até a Obrigado, próxima Maria. live, né? Foi muito bom, bom demais. Foi ótimo. Foi ótimo. Até quarta, Obrigada, Maria. gente. Tchau. Até quarta. Um Tchau. abraço Abraço, a todos. Maria Tchau, Moraes. tchau. Brigadão. Obrigada. Beijo, viu? Obrigado a todos, Até. Kelly, Cris. Tchau, gente. Beijinhos para todos. Tchau. Beijos. Vamos encerrar.